Eu saúdo a igreja e a vocês que estão nos acompanhando nessa live com a paz do Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor nesta manhã. Eu sirvo um Deus que é tão bom pra mim. Eu sirvo um Deus que é meu tudo, enfim. Eu sirvo um Deus que ao meu lado está. Eu sirvo um Deus que ao céu me levará. Oh, aleluia! Nós servimos a um Deus vivo que nos livra do perigo e nos faz assim cantar. Oh, aleluia! Nós servimos a um Deus vivo. Ele é rei, ele é amigo, como nosso Deus não há. Eu sirvo um Deus que abriu o mar vermelho. Eu sirvo um Deus que amou o mundo inteiro. Eu sirvo um Deus que enviou Jesus. Eu sirvo um Deus que é graça e luz. Oh, aleluia! Nós servimos a um Deus vivo que nos livra do perigo e nos faz assim cantar. Oh, aleluia! Nós servimos a um Deus vivo. Ele é rei, ele é amigo, como nosso Deus não há. Oh, aleluia! Nós servimos a um Deus vivo que nos livra do perigo e nos faz assim cantar. Oh, aleluia! Nós servimos a um Deus vivo. Ele é rei, ele é amigo, como nosso Deus não há. Não há, não há. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Se deixares que eu, Senhor, seja a tua direção e confiares que Ele é a tua salvação, se em teus planos o buscares e ao Senhor se entregares, certamente Ele virá a ti com a solução. Confie em Deus, Ele sempre tem a solução. Deixe-o preencher o vazio que há em teu coração. Rende-te a Deus, toda força Ele dará a ti, e verás que nele tudo poderás vencer. Dele terás o consolo na tribulação. Dele virá segurança em suas decisões. Desfrutarás
Se deixares que o Senhor seja a tua direção e confiares que Ele é a tua salvação, se em teus planos o buscares e ao Senhor te entregares, certamente Ele virá a ti com a solução. Dele terás o consolo na tribulação, dele virá segurança em tuas decisões, desfrutarás gozo e paz em teu futuro. Então regozijarás, pois o Senhor é direção. Nele terás o consolo na tribulação, dele virá segurança em tuas decisões, desfrutarás gozo e paz em teu futuro. Então regozijarás, pois o Senhor é direção. Regozijarás, pois o Senhor é direção. Amém. Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém? Com muita alegria nós estamos aqui nessa manhã maravilhosa, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a Neemias, a Clarita e demais irmãos, seu irmão Sérgio, minha irmã Luísa e os irmãos que estão no som, no visual, fazendo com que nós tenhamos essa dádiva de estar transmitindo de forma ao vivo, né, em online, levando a palavra de Deus ao coração dos irmãos. Deus abençoe os que estão nos acompanhando, os que vão nos acompanhar posteriormente, visualizando os vídeos. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Convido quem puder ficar de pé, nós fazemos uma oração agradecendo a Deus por esta manhã maravilhosa. Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez por esta manhã, a qual o Senhor tem nos abençoado, meu Pai, tem falado conosco, tem nos orientado, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, continuar abençoando, derramando as bênçãos do Senhor sobre a vida, meu Pai, de cada um aqui presente, sobre a Igreja do São Marcos, sobre a nossa região. E que o Senhor possa também abençoar, meu Pai, a liderança, guardando, livrando de toda enfermidade, meu Pai, de toda doença, toda dor. Pedimos que o Senhor nos abençoe para que nós possamos sair daqui, meu Pai, com o conhecimento daquilo que o Senhor tem para nós. Assim nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Nós chegamos na lição de número 11, a lição do dia 13 de dezembro de 2020, a qual nós vamos falar sobre a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Tem um ponto de interrogação na lição, os irmãos que estão com a sua revista. Teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina? Nós vamos aqui, nos deliciar com a palavra de Deus e vamos entender isso que o leitor, o escritor colocou para nós. Nós temos um objetivo específico aqui nessa manhã. Nós vamos explicar aqui que Deus, Ele é soberano, Ele pode revelar e falar por meio de sofrimento. Amém? Nós vamos destacar na lição que a soberania divina, soberania de Deus,
ela não sobrepõe o próprio amor dele. Nós vamos falar sobre isso e vamos concluir afirmando para os irmãos que Deus, ele não tem prazer no sofrimento, mas ele pode usar as adversidades para nos educar, para edificar as nossas vidas. Amém? Nós estamos seguindo o estudo do livro de Jó, a qual é um livro bastante abençoado, e o título da lição que nós iniciamos falou sobre a fragilidade humana e a soberania divina, e contrapôs com o sofrimento e a restauração de Jó. Então nós iniciamos esse estudo falando de Jó. É um livro bastante produtivo, bastante edificante para as nossas vidas. E quem lê o livro de Jó, propriamente dito, todo o livro de Jó, vai ver que esse livro, ele nos ensina e nos mostra muitas revelações acerca de Deus. Nós iniciamos falando de Jó, da biografia, da onde ele era, né? E nós chegamos ao entendimento que Jó era um homem próspero. Porque Jó era um homem próspero? Ele tinha uma família, pelos padrões da época, muito grande, era sinal de prosperidade. Amém? Hoje não é muito, né? Muito filho hoje, às vezes não foi questão de prosperidade, não. Eles vêm com sinal de dificuldade, algumas pessoas vêm hoje. Mas nós vamos ver que filhos são bênçãos de Deus. E Deus fala, né? Bem-aventurados que enchem a sua aljava, em livro de Salmos. Se os irmãos verem lá, é bênçãos de Deus e é herança do Senhor, filhos. Não é verdade? Então ele tinha 7 homens e 3 filhas. Então deu para dar uma equilibrada, né, Sérgio? 7 homens e 3 meninas melhorou um pouco, né? Mas ele era bem sucedido financeiramente, porque ele tinha 7.000 ovelhas, ele tinha 3.000 camelos, 500 juntas de boi, ele tinha muita gente trabalhando por ele. Então, ele era um homem próspero, né? E além de ser próspero, ele tinha um equilíbrio, e dentro desse equilíbrio é a sua vida espiritual. Jó, ele tinha uma vida irrepreensível. E quem é que falou isso por ele? Que mostrou algumas características dele? Quem foi que falou sobre Jó? Foi o próprio Deus. Falando o quê? Que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Ou seja, era um homem com uma vida espiritual íntegra. Ele era um homem que vivia uma vida de oração. Ele oferecia sacrifícios e, além disso, era um homem que a Bíblia fala que orava para cada filho seu. Jó orava para cada filho seu, amém? Jó, além dessas características que nós falamos, além dele ser um homem próspero, ser um homem com uma vida espiritual abençoada por ser reto, irrepreensível, ele também era um homem sábio que fazia obras sociais, um homem que tinha sabedoria. Jó, na busca dele por a sua justiça, pela justiça de Deus, ele protegia muitas das vezes os pobres e punia e corrigia os opressores. Então ele era um homem justo e ele também era abençoado, sábio, e fazia também as suas obras sociais, amém? Mas nesse contexto, após esse contexto que nós falamos, Jó entra em outra fase, que é a fase aonde Deus permite que ele seja provado. Então, ele, a partir daí, sendo um homem que Deus permitiu para ele ser provado, a Bíblia fala que Deus permite que o diabo toque nele,
mas Deus dá um limite nesse toque, né? Então a gente sabe que ele perde ali as suas finanças, depois ele perde a sua família, a comunhão com a sua esposa, e ele vai ali perdendo aquilo que ele tinha de prosperidade, né? A sua saúde foi-se embora, e após tudo isso fosse embora, o maligno tocou nele, não como ele quis, não. A Bíblia diz que ele estava rodear a terra, não é isso? Então, ele foi até Deus e mostrou, né? Próprio Deus falou de Jó, falando com o diabo, né? E dizendo para ele: ó, observastes o meu servo Jó, né? Olha que responsabilidade, o próprio Deus falou sobre a integridade de Jó, né? Então permitiu que pudesse arrancar ali as suas riquezas, e o diabo por si só não ficou de agrado, e a gente vê que é inimigo das nossas almas, né? Porque não bastou só tocar nele, não. O diabo foi lá e ainda falou assim: ó, ele tem vida boa, ele tem família, tem tudo, assim é fácil servir Deus. Eu quero ver se colocar uma doença nele e ele perder tudo, se ele vai continuar servindo ao Senhor. O que nós vimos? Nós vimos que, dentre toda essa perseguição, todo esse intento, Jó, ele não murmurou e ele também não blasfemou contra Deus. Quando o diabo tocou na vida de Jó, o drama da vida de Jó foi se aumentando. A gente sabe que quando ele perde tudo, vai tendo toda essa sequência, foi uns dias prolongados. Eu não sei para vocês, mas tem algum sofrimento na vida da gente que parece que é uma eternidade, não é verdade? Alguns falam que o tempo que a provação de Jó durou foi menos de 1 ano. Mas dependendo do sofrimento, um dia de sofrimento parece ser uma eternidade. Eu não sei os irmãos que estão presentes, estão nas redes sociais. Para mim, eu já tive provação, irmão, sofrimento, que parece que aquele dia não ia acabar nunca. A vontade era de fechar ou entrar num buraco e apagar tudo, e depois só sair e ligar, porque parece uma eternidade. Então, para Jó, foi muito maior, porque o sofrimento dele foi se prolongando e foi se dando a sua intensidade cada vez mais. Nisso, gente, Jó, ele não murmurou. Nisso, Jó, ele não blasfemou contra Deus, embora no livro ele faz algumas perguntas, ou nós, às vezes, fazemos algumas perguntas, às vezes de questionamento a Deus, que há uma diferença de murmurar, uma diferença de blasfemar, tá bom? Então muita gente tem medo de uma coisa e da outra. Jó, ele murmurou? Sim ou não? Jó, ele blasfemou? Sim ou não? Então tem muita gente que tem dúvida até hoje acerca dessas coisas. Jó, ele não murmurou nem blasfemou. Ele fez o quê? Um questionamento, um lamento da situação dele, que é diferente. Quando blasfema, irmão, algumas pessoas têm medo de blasfemar. Ah, será que eu blasfemei? Só de você estar preocupado, você não blasfemou, não. Se você está sentindo preocupação, temor de ter blasfemado, você não blasfemou, não. Por quê? Porque o blasfemar é algo consciente, aonde você amaldiçoa ou maldiz algo. Então, ele não cometeu isso e nem murmurou. Por quê? Murmuração é reclamar, é queixar-se daquela situação. Então, vem-se alguma pergunta, Jó, por que eu nasci, gente? Não sei se vocês chegaram nesse ponto de sofrimento, Nilson, mas às vezes a gente tem uma loucura de conversar com Deus. Na verdade, tem gente que já chegou no ponto de falar assim, por que eu nasci? Não é possível que isso... É só comigo? Não parece que mais ninguém passa por sofrimento. Aí, ele falou, por que eu não nasci morto?
né? Jó, ele vai indo numa progressão, né, de questionamento, de lamento, porque ele chegou num ponto tanto de sofrimento, que ele chegou a indagar por que eu ainda estou vivo na situação que ele estava. Ou seja, ele não está blasfemando, ele está lamentando, ele está questionando. É uma forma diferente. Então, para bastar isso, irmã Clarita, nos momentos de dificuldade da vida da gente, em todos os locais, a gente quer uma mensagem de Deus, quer algo. O que ele tinha? Os amigos dele próximos. E às vezes a gente fala assim, não, nós vamos eu vou ouvir uma palavra dos meus amigos aqui, né? De alguém que está próximo. Aí a gente conhece os 3 amigos dele que vêm, Elifaz, Bildade e Zofar. Os 3 vêm com uma teologia arrasante com a vida dele. Por quê? Porque eles fizeram, segundo aquilo que eles tinham conhecimento, eles fizeram, né, indagações, embora no início eles estavam próximos dele. Lá no início, quando Elifaz, Bildade, a Bíblia fala que eles estavam próximos dele ali no começo do sofrimento deles, mas eles não tinham um conhecimento tão amplo da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Então eles explicavam só sobre a lei. E aí, o que acontece? Eles simplesmente indagaram contra Jó o seguinte: olha, você está nessa situação por causa do pecado. É por causa do pecado. Então, o que a gente vê na vida da gente? Que nem tudo que acontece na vida da gente é pecado. Então ele tem uma teologia a qual faz a gente pensar o quê? Só os pecadores injustos que sofrem? Sim ou não? Pode pegar na minha bolsa para mim, por gentileza, Sérgio? Só os pecadores injustos sofrem, gente? Sim ou não? Só os pecadores que sofrem? Só o injusto? Não. Então, ele tem essa teologia, né? Deus, ele não se importa nas quimeras humanas, nem no pecado de Jó. A gente vê Deus, né? Ele não está distante dos homens. A teologia que ele traz, quem lavra o pecado e semeia o mal, colhe o mal e colhe as tragédias. Aí vem Bildade invocado. Por quê? Porque Jó não ouviu as palavras de Elifaz. Então ele já veio rebentando, já dizendo: se está sofrendo, irmão, é porque está em pecado. Se está sofrimento é pecado, então são as teologias que eles fizeram. Indagaram ainda, questionando e fazendo referência aonde? Aonde os seus filhos foram mortos, tá? Então, o que Bildade faz? Fala com Jó assim: olha, Jó, é preciso você reconhecer o seu pecado para você ter a sua vida restaurada. É preciso você ter. Gente, tem momentos da vida da gente que são consequências realmente das ações da gente, sim. Às vezes nós sofremos, às vezes sim, mas nem todas as vezes é por causa do pecado ou de algo errado que nós fizemos. Então a Bíblia nos ensina isso. E nós às vezes precisamos de entender, Nils, a vontade de Deus para a nossa vida. Olha só, quem entende o plano salvífico de Cristo na sua vida, diz assim, amém. Quem entende o plano salvífico? Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para me salvar, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nós vamos morar com Deus na eternidade. Quantos creem, amém? Mas olha só, Jesus, ele tinha um plano salvífico de que ele precisava de executar como homem. A ponto dele chegar, gente, não murmurou nem questionou. Ele já chegou a um ponto dele falar assim, Eli, Eli, sabactã. Ele chegou num ponto dele pedir Deus para afastar dele, mas depois reconhecer que aquilo era um plano salvífico de Cristo, aquilo era um plano de Deus, ou melhor.
Ele foi agora pode falar assim: Deus, se for possível, afasta esse cálice. Mas depois ele entendeu aquilo e falou: Deus, o Senhor faça a vontade do Senhor na minha vida. Então, nós temos às vezes que nos vigiarmos e vermos que entendermos a graça de Deus nas nossas vidas, entender além da graça de Deus, nós entendermos também o plano de Deus na vida das pessoas. Então nós não podemos fazer essa avaliação terrível às vezes pela ótica humana, ou pelo momento, ou pela posição momentânea que as pessoas se encontram. Porque nós vemos de um jeito, mas Deus vê diferente da forma que nós vemos. Então, o terceiro amigo dele, tem uma teologia que fez uma pergunta, que nós estudamos aqui: o justo passa por tribulação? Sim. E se nós formos contrário a isso, nós vamos numa teologia deturpada, não verdadeira daquela que Cristo Jesus nos ensinou. No mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. Não é verdade? Entender. Então a gente vê que ele acusa Jó de estar em pecado, Zofar agora, e que ele também precisava de arrependimento e de conversão. Olha, irmãos, os três amigos que precisavam de uma palavra, agora veio com acusações, que Jó, ele estaria a vida em pecado. Agora, irmãos, é uma nova fase da lição de número 11 que nós estamos estudando. Veio agora, já passou-se a história de Jó, os lamentos de Jó, a acusação dos seus amigos, os pronunciamentos dos seus amigos. Agora os seus amigos se calam, Jó se cala, e agora do capítulo 32 ao 37, nós vemos Zofar aqui falando, Eliú, melhor aqui falando. Quem é Eliú, irmãos? Nessa lição nós estamos estudando sobre um desses amigos, esse quarto, ou melhor, quinto que aparece na história. Quinto como, irmãos? Primeiro que apareceu na história quem? Jó, Depois vocês terão os amigos, 4, e agora o quinto, Eliú. É o que nós estamos aqui falando. É um jovem, E nós vamos ver que alguns pontos aqui da teologia dele, do discurso dele, nós vamos ver que algumas partes ele tem uma verdade, ou ele fala sobre uma realidade do sofrimento humano que nós falamos, mas nós vamos ver que também tem os propósitos de Deus no sofrimento também, que não é questão de pecado, às vezes é uma correção do ser humano. Tá? Vocês concordam, irmãos, que Deus, ele trabalha e ele fala nas profecias, nas revelações, amém? Vocês creem que Deus fala também nos momentos de alegria, amém? Mas Deus também fala em meio a sofrimento, igreja. Deus também fala no deserto. Deus às vezes permite que nós passemos por isso, ou que nós estejamos nessa situação, para quê? Para nos corrigir, para nos moldar da forma que Ele quer. O textual desta lição, os irmãos que estão com a Bíblia Sagrada ou com a lição, está num trecho de Jó do capítulo 36, versículo 15, que fala assim: Deus, ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Então, o resumo geral, a verdade prática da lição, está falando que o sofrimento não deve ser visto somente por um aspecto punitivo, ou seja, é pecado, não, mas às vezes é preciso nós vermos o sofrimento como o quê? Como uma forma pedagógica, educativa de se dar. Então, nós vemos lá no livro de Jó, capítulo de número 32 ao de 37, o discurso
São 4 discursos que Eliú faz, e esses 4 discursos que Eliú faz, 4 grandes discursos, e aliás, ele era o mais novo, e por ele ser o mais novo, né, talvez ele fique um pouco fora da história ali no início, Nilson, porque eles davam, né, prioridade para os mais velhos falarem, depois os mais novos. Mas acontece, Nilson, que quando ele falou, ele abriu o verbo e falou: peraí, agora que é a minha oportunidade, eu vou sentar o bambu e vou falar mesmo. Está lá no capítulo de número 32, nós vamos ver. Jó 32, verso 1, a leitura bíblica em classe. Quem está com a lição pode ver. Está dizendo assim: então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Jó 32, 2. Aí acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão, contra Jó, e se acendeu a sua ira porque se justificava a si mesmos mais do que Deus. Então, uma das indicações de Eliú era porque Jó, ele justificava mais das coisas dele do que das coisas de Deus. E o versículo 3 fala: também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque, não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Jó, capítulo 33. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca e já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e pura ciência dos meus lábios. O 4, o Espírito de Deus me fez e inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 34, 1, respondeu mais Eliú e disse: ouve vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclina os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. Olha só, o que é direito escolhamos para nós, e conhecemos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Prosseguiu ainda Eliú, capítulo 36, do 1 em 5, e disse: espere-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião e o meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas contigo. Está em um que é sincero na sua opinião. Versículo de número 5. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é a força do seu coração. Amém? Olha só, irmãos, nós vimos aqui, né, que o sofrimento, ele pode ser usado de forma pedagógica. Jó, ele entendia, ele sabia, e o diabo também sabia, que ele não estava passando aquilo por causa de pecado, mas os amigos deles não sabiam. Então, eles fazem essa teologia, fazem esse indagamento, mas nós vemos, nessa lição, ela veio para nos falar que o sofrimento na vida de um cristão, ela também se dá em meio a um sofrimento e serve para moldar e esmagar as nossas soberbas. Às vezes vem para moldar a nossa fé, polir o nosso caráter, para nos colocar da forma que Ele quer. Então, Jó é um exemplo disso. Antes de nós querermos murmurar, de nós querermos lamentar, nós vemos aqui um exemplo de um homem de Deus, de caráter,
que nós vemos Deus moldar ele e desenvolver ele para que ele possa ser um cristão mais ainda verdadeiro. Amém? Quando nós lemos essa lição, nós vemos que Jó aqui, e essa lição é uma escola de vida para nós. Nós pegarmos a Bíblia Sagrada, e na lição ela menciona, quem lembra quando Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, eu sei estar abatido, e eu sei também estar em abundância. Olha, irmão Paulo, quem fala isso, irmão Nilson, é quem já foi moldado. Paulo, a ponto dele chegar falando que ele sabe estar abatido e sabe também estar em abundância. Sabe o que é isso? Às vezes a experiência de vida nos fazem isso, embora muitas das vezes nós vemos pelo texto aqui que nem sempre o mais velho ele tem mais experiência, mais dias de vida, mas nem sempre ele é o dono da razão. Aqui nós vemos que Deus questionou os 3 amigos, de Jó, mas não questionou o 4º amigo, que é Eliú, pelas suas falas. Então nós vimos que Eliú estava com a inspiração divina. E a gente vê Paulo dizer isso, sei ser estar abatido, mas também sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto em ter abundância como a padecer necessidade. Irmãos, nós não podemos perder a centralidade de Cristo, da palavra, nem quando nós estamos em situação difícil, nem quando nós estamos na abundância. Nós não podemos perder o foco de Cristo. Nós temos que ter certeza da quem nós temos crido. Foi isso que Jó teve para que ele pudesse vencer esses discursos desses amigos dele. Irmão, se nós, às vezes, a gente está aqui na escola bíblica, a gente pode falar a verdade, mesmo. Tem discurso ou tem palavra de gente que a gente considera que se a gente não vigiar, a gente desfalece. Se tem gente, a Bíblia que está falando, não sou eu. O que a Bíblia está falando aqui? Está falando que o quê? Os ouvidos provam o quê? As palavras, como a boca prova a comida que você come. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque senão às vezes a gente come comida estragada, a gente intoxica e até morre. E às vezes nós temos que apurar os nossos ouvidos, para quê? Para que a gente possa aqui triar aquilo que a gente ouve. Por quê? Porque se Jó não tivesse com a centralidade, se Jó não conhecesse, não sabesse que Deus estava com ele ouvia aquilo abatia ele. Olha, irmãos, quem é o ser humano para falar da nossa vida profissional, sentimental, espiritual, para acusar a gente? Nem sabe, nem conhece a vida da gente. E aí, a gente às vezes está ali indeciso, vem uma palavra que a gente não vai conseguir, que é por causa do pecado, que a gente já está velho, que já passou da idade, e um monte de coisa, a gente vai triste para casa, tem gente que dá depressão, até morre por causa disso. Mas esquece que Paulo estava um dia preso, Nilson, em situação difícil. As pessoas interpretam essa teologia da prosperidade toda diferente, mas nós vamos ver lá em Filipenses, que ele estava preso, e ali talvez não tinha perspectiva nenhuma de subsídio. Sabe o que aconteceu? A igreja do Senhor Deus começou a levantar pessoas para levar coisas para ele lá na prisão. E dia que ele estava sentindo frio, levantava gente para levar a coberta para ir lá, para levar a comida. Aí sabe o que ele diz? Ele pega com a inspiração do Espírito Santo e diz assim: olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando ele está falando isso, ele não está falando que
ele vai conseguir todas as coisas aqui na terra, não. Ele está falando que ele não vai ter o que ele quer. Ele vai estar falando aqui e vai estar entendendo que nós vamos ter aquilo que é suficiente para nós. Ou seja, muitas das vezes Deus pode não dar aquilo que você quer, mas Ele nunca vai deixar de te dar o suficiente que você precisa. E às vezes, quando nós lemos isso, ponto central da lição é que Deus estava trabalhando Jó de forma educativa, moldando mais ainda o caráter dele com o sofrimento. Só que ninguém quer ser moldado no sofrimento, Heloísa. Ninguém quer ser moldado em dificuldade. Quer ver uma coisa? Tem gente que não consegue administrar dinheiro por nada. Se colocar 100 reais na mão dele, ele fala que o diabo levou, mas na verdade ele não sabe administrar. Sabe o que acontece? Às vezes Deus deixa faltar o dinheiro, faltar o emprego, para ele poder entender a forma correta de administrar o dinheiro. Às vezes a pessoa não tem controle, ela está com 2, 3 carros, não consegue pagar um cartão de crédito, todo mês atrasa, toda vez, tudo, está na igreja orando, cantando, está tudo normal. Às vezes Deus vai trabalhar a gente aqui na mensagem, na alegria, no louvor, mas às vezes Deus vai trabalhar com a gente também, lá colocando a gente em sofrimento. Falando assim, você não sabe trabalhar com isso, então você vai trabalhar sem. Então, o sofrimento é uma forma de revelar Deus também, de forma soberana. Amém, igreja? Deus é soberano sobre a nossa vida, amém? Isso nós vimos no discurso de Eliú, né? Esse jovem amigo de Jó. A gente vê que Jó, no tópico 1, ele havia ignorado que Deus é infinitamente maior e não precisava de certas ações, nem do silêncio. Ou seja, Deus, gente, ele trabalha de forma educativa nas nossas vidas, e nós vemos que Deus, o amor dele é imenso para com as nossas vidas. O tópico 2 da lição e o 3, para nós entendermos aqui a palavra de Deus, o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. A justiça de Deus é demonstrada, né? O caráter de Deus é justo, e aqui nós vemos a defesa da soberania de Deus. E o texto se encerra falando daquilo que nós estamos mencionando aqui, que é o quê? O sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Pessoal, Eliú, jovem, houve essa conversa, criticou os amigos, que era capaz de responder as afirmações. Tem sofrimento que molda o caráter da gente. Então, o que nós entendemos dentro da palavra de Deus? Que não só o sofrimento, mas os momentos de dificuldade, nós vamos ver que nós podemos tirar algo que é positivo e algo que é negativo. Mas eu prefiro falar aqui que, apesar dessa aparição repentina de Eliú na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Eliú ele fez esse discurso prolongado. Quem leu lá vai ver que é extenso, gente. É maior do que até alguns livros da Bíblia, o discurso dele. No capítulo de número 32 de Jó, no versículo 16, quem está com a Bíblia aberta aí, pode acompanhar com a gente. Olha só o que ele fala, capítulo 32, versículo de número 16. Esperei, pois, mas não falais, porque já parastes e não respondeis mais. Versículo 17.
também eu responderei pela minha parte também, e eu declararei a minha opinião. Porque, ao versículo 18, Nildo, porque eu estou cheio de palavra, o meu espírito me constrange. Ou seja, traduzindo, eu vou falar tudo agora que eu tenho que falar. Né? Versículo de número 19. Eis que meu ventre é como mosto, sem respiradouro, e virá arrebentar com meus odres novos. Falarei, respirarei, abrirei os meus lábios, e eu responderei. Queira Deus eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com o homem, porque não sei usar lisonjas, e em breve me levaria o meu Criador. Olha só, aqui nós vamos ver algumas afirmações, algumas declarações de Eliú, uma em relação a Deus. Apesar dele ser muito jovem, gente, que é o que eu disse aqui, Eliú ele expõe assim o seu discurso com bastante segurança, né, e concepção em relação aos aspectos e naturezas de Deus. Ou seja, ele expôs isso com um conhecimento de Deus bastante grande. Outra coisa que, na teologia de Eliú, ele expôs aqui que Deus fala. Amém? Antes ele fala em Jó 33,14. Quem está com a Bíblia aberta, ele fala o quê? Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Ou seja, aqui nas suas indagações, ele usa meios diferentes de Deus falar. Deus fala através de sonhos. O versículo 15 fala que Deus fala também através de visões. Amém? Ou seja, o importante é que Deus fala em situações diversas e com objetivos para nos adaptar, para nos abençoar, para esconder a soberba do homem, para moldar a nossa vida, o nosso caráter, e isso Deus, ele fala constantemente para a nossa vida. Amém? Nós podemos ver na Bíblia Sagrada, em outras palavras, que Deus é um ser bondoso. Ou seja, o amor dele é muito grande e Deus não se alegra no sofrimento, embora ele permita. Embora ele permita, Deus não se alegra no sofrimento. Ou seja, esse período que Deus está falando conosco, ele está nos moldando, mas ele não tem prazer, né? E ele é bondoso e justo para conosco. Amém? A parte final, aqui para nós concluirmos esta mensagem, há uma diferença, irmãos, quando se fala sofrimento como um instrumento pedagógico. Há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e de seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Qual que é esse pensamento, irmãos? A diferença, sofrimento, instrumento. Na lição, os irmãos que estão com a lição, vão ver aqui que eles acreditavam que o sofrimento de Jó era pecado. Os três amigos, não é isso? Que foi cometido e Jó recusou se arrepender, ou seja, não conhecia ele. Eliú também, ele crê dessa forma, mas ele vai um pouco além, abrindo um leque, que é onde Deus, depois desse pronunciamento dele, aonde Deus vai falar, que nós vamos ver nas últimas lições, ainda este ano, aonde Deus fala com ele. O que Eliú faz? Ele compreende que durante a aprovação, Jó, ele estava se comportando de forma pecaminosa, tá? Então Jó se comportou de forma pecaminosa. Ele introduz essa ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico. O caráter pedagógico do sofrimento está na onde, gente? Na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Vou repetir para os irmãos entenderem.
o caráter pedagógico do sofrimento, de Deus trabalhar com a gente no sofrimento, está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Desta forma, os justos, ou aqueles que creem em Deus, vão aprender com o quê? Com o sofrimento. Ou seja, irmãos, dentro dos momentos difíceis da vida da gente, isso pode trazer lição para a gente. Quem aqui já passou por um momento de sofrimento? Ou já passou por momentos de dificuldade? A gente não tira coisas boas? A gente consegue tirar coisas boas do meio do sofrimento? Sim ou não? Consegue, irmãos. A gente consegue. E às vezes é isso, Deus mudando o caráter da gente. Amém? Tem Heloísa aqui, tem os irmãos, tem os obreiros, cooperadores. Entenda isso na nossa vida. Tem coisas que Deus permite e nós entendemos que, se for sofrimento, é Deus moldando o nosso caráter, tirando a nossa soberba e nos deixando do jeito que Ele quer para as nossas vidas. Amém? Deus, Ele não tem desejo, alegria no nosso sofrimento. E o sofrimento aqui, de forma pedagógica, é fazer o quê? Nós aguçarmos a nossa fé e fazer com que nós cheguemos mais perto de Deus. Amém? Então, quando nós estamos nessas dificuldades, nessas intempéries da vida, quer dizer que nós estamos mais perto de Deus. E o sofrimento aqui, ele não é uma labuta, ele é um instrumento, segundo Eliú, pedagógico, para que a gente possa servir a Deus verdadeiramente. Amém? Quantos podem dar um amém e entendem essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus? Amém? Nós vamos fazer uma oração nesse momento, e logo após a oração, os irmãos vão estar louvando a Deus. Nós vamos encerrar a escola bíblica dominical nessa manhã, em nome de Jesus. Convido a todos que puderem ficar de pé, em nome de Jesus. E a próxima lição, próximo domingo, 20 de setembro, nós vamos estar aqui com o nosso pastor e outros irmãos, comentando quando Deus revela ao homem. Ou seja, Deus agora no livro de Jó vai revelar-se a Jó de uma forma surpreendente. Quem já leu o livro de Jó todo aqui, amém? Os irmãos lembram ou sabem como que Deus revelou a Jó? Sabe como que Deus falou com a Jó em meio a tempestade? Em meio a tempestade. Mas Deus falou, gente? Falou de forma espetacular. Então, quem puder, no próximo domingo, vocês vão ver Deus de forma transcendente, falando com Deus, falando com Jó e revelando-se a Jó, um homem mortal. Amém? Que Deus assim possa abençoar todos os irmãos e que Deus possa dar um domingo abençoado em nome de Jesus. Pai eterno e soberano Deus, nós agradecemos, ó Pai, nesta manhã, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor possa, meu Pai, continuar abençoando, meu Deus, a cada um, meu Pai, que aqui está presente, aqueles que estão nas redes sociais, nos acompanhando, ó meu Deus, que o Senhor possa abençoar, ó Pai. Que o Senhor abençoe todos os cooperadores, meu Deus, que estão, meu Pai, nesse momento, meu Deus, passageiro, mas um momento difícil de pandemia. O Senhor tem nos abençoado, nos guardado, nos livrado, meu Pai, e fortalecido, meu Pai, aqueles que estão doentes. Que tudo isso possa passar, meu Pai, e o Senhor possa abençoar a vida de cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, meu Deus, o ensaio, meu Deus, os preparativos, meu Deus, para este culto de ação de graças, meu Pai, para essa cantata de Natal, meu Deus, que está, meu Pai, por vir. Que o Senhor possa fazer com que tudo dê certo, meu Pai. Que o Senhor possa dar paz, tranquilidade, que o Senhor possa dar condição técnica, emocional, espiritual, para que todos possam glorificar o nome do Senhor, meu Pai.
E assim, meu Pai, possa sentir através dos louvores, do som, a presença do Senhor e repassar para aqueles que vão acompanhar nas redes sociais, para aqueles que vão estar de forma presencial, possam sentir a presença do Teu Santo Espírito, porque isso, meu Pai, é prazer para as nossas vidas. E assim o Senhor, meu Pai, abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor do Pai, do Filho e a comunhão do Espírito Santo sejam com toda a igreja nossa hoje, mas para todo e sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir um louvor pelo irmão Neemias e a Clarita, e assim nós agradeceremos a Deus. Vão com Deus, tenham uma ótima semana em nome de Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã bem cedo.